Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática aplicada. Eu sou o professor Marcel Rios e estarei fazendo a minha audiodescrição. Eu sou do gênero masculino, tenho cabelo preto curto, estou vestindo uma camisa manga comprida listrada na cor vinho e estou utilizando calça jeans. E o sinal que me representa na comunidade surda é esse aqui. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca e do meu lado esquerdo as palavras EAD, mudando realidades, na cor verde e no tamanho grande. Vamos dar início então à nossa aula de hoje. Vamos estar falando de tecnologia nas empresas. Então a gente já conheceu um pouco sobre computação em nuvem, vimos as principais características e agora a gente vai estar falando de um aspecto um pouco mais conceitual. A gente vai estar falando das tecnologias, como são utilizadas, por que as empresas investem em tecnologias e a gente vai conhecer agora as principais características das tecnologias, de seus sistemas e como são aplicados nesse contexto empresarial. Beleza? Então, nossa aula 10, tecnologia nas empresas, começando agora. E a gente vai estar falando sobre o que é sistema. Então, a gente vai começar a aprofundar esse conhecimento sobre sistema. E para isso, o que é um sistema? Eu trago aqui para vocês essa definição. É um conjunto de eventos que se repetem ciclicamente na realização de tarefas pré-definidas. E aí, conseguiram ter uma ideia do que isso significa? Um conjunto de eventos que se repetem ciclicamente na realização de tarefas pré-definidas? Vamos trazer aqui alguns exemplos, Eu tenho aqui uma máquina de lavar que traz justamente essa definição. Quando ela foi projetada, ela foi projetada para realizar um conjunto de eventos que se repetem ciclicamente para a realização de tarefas pré-definidas. Concordam? Então a gente pode dizer que ela é um sistema, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui, também de uma calculadora. Então a gente tem a calculadora, realiza um conjunto de eventos, que são as operações matemáticas, se repetem ciclicamente, toda vez a gente realiza os mesmos procedimentos nela, para a realização de tarefas pré-definidas, também podemos dizer que é um sistema. Vamos para mais um exemplo aqui para vocês. Uma escola. Então agora a gente já saiu desse meio tecnológico, porque normalmente a gente associa muito sistema à tecnologia. Então a gente citou dois exemplos aqui de ferramentas tecnológicas, mas e a escola? Ela é um sistema? E aí a gente vai dizer o seguinte, na escola acontece um conjunto de eventos que se repetem ciclicamente para a realização de tarefas pré-definidas? E a resposta é sim. Então, a escola também é um sistema. E se a gente parar para pensar, na escola tem lá um conjunto de atividades que são realizadas. Então, as aulas ocorrem de forma semanal, semestralmente, tem os módulos das disciplinas, se repete esse ciclo toda semana, todo mês, todo semestre, termina um semestre, começa o próximo, é um ciclo, Então se repete ciclicamente para a realização de tarefas pré-definidas, que é o ensino, que é o aprendizado. Então ela também é um sistema, por isso que a gente chama de sistema escolar, por isso que a gente chama de sistema político. O ciclo político também tem os seus ciclos. Então se vocês pararem para perceber, muito do que está ao nosso redor são sistemas. Então a gente deve desmistificar de que sistema é só programa, de que o sistema é só uma tecnologia, mas sim, o sistema está envolvido em outros aspectos também. Beleza? Vamos seguindo aqui então, elementos de um sistema. Todo sistema, pessoal, eu quero que vocês tomem nota disso aqui. Ele tem um conjunto de entrada, ele realiza processamento, que é a transformação, então é um processo de transformação daquilo que foi dado de entrada, e gera saída, Isso aqui é clichê, digamos assim, nos elementos de um sistema. Toda vez que alguém falar de sistema para você, você tem que ter em mente que ele recebe entradas, realiza o processamento e gera uma saída. Esses, digamos que são os três fluxos, as três etapas dos elementos de um sistema. No final, o que é feito com essa saída? É realizado um controle e avaliação. Então, vou verificar se a saída foi satisfatória. Digamos que esse aqui seja uma etapa adicional. Normalmente nas provas, eles exigem no mínimo esses três aqui: entrada,
processamento e saída. Mas tem quem vá um pouco mais além, que vai fazer uma avaliação dessa saída. Será que realmente foi o resultado esperado? Né? Então, realiza o controle e avaliação. Se tiver que fazer alguma mudança, né, detectou que a saída não foi tão satisfatória assim, nessa etapa de controle e avaliação, percebeu que precisa mudar o quê? Vamos mudar, então, a entrada. Então, pode ser feito dois tipos de mudança. Nesse feedback aqui, ó, feedback de retroalimentação, onde ele muda a entrada para melhorar o próximo ciclo, ou ele modifica aqui o processamento. Tá? Então, são duas possibilidades de mudança em um sistema. E aqui embaixo, vocês já estão vendo que pulou aqui na tela, né? A nossa máquina de lavar. A gente falou que ele era um sistema, aí a gente pode trazer o seguinte exemplo. Na máquina de lavar, quais são as entradas? Né? Então, a gente pode imaginar que a entrada na máquina de lavar é a roupa suja, é o sabão, é a água, é o amaciante, né? Tudo que é colocado ali para poder dar início ao processamento. E aí ela realiza o processamento, que é, né, vai começar a bater a roupa ali, e no final a saída dela é a roupa lavada, né, já ali prontinha. Se ela centrifugar também, né, fica praticamente seca. Enfim, a fabricante da máquina de lavar, antes de entregar para a população, antes de colocar à venda, né, aquela série, aquele modelo de máquina, ele vai fazer um controle e avaliação. Vai verificar se a saída foi satisfatória. Se não foi satisfatória, o que ele vai fazer? Ou vai melhorar o processamento dessa máquina, ou ele vai dizer assim, ó, a gente colocou pouca água, ou então tem que ser mais água, tem que ser menos água, tem que ser mais sabão, menos sabão, enfim, ele vai ter que... Por isso que a máquina ela vai fazer uma recomendação da forma de uso dela. Qual é a quantidade ideal de água, qual é a capacidade máxima de roupa, e assim por diante. Entenderam esse exemplo? Da mesma maneira acontece com a calculadora. Apesar de ser um pouquinho mais subjetivo, a calculadora, quando ela está na fase de teste, né, a fabricante vai dar as entradas, vai verificar se o processamento, se os cálculos estão acontecendo de forma correta, se todas as teclas funcionam perfeitamente, e a saída é fazer esse controle. Deu tudo certo? A gente precisa melhorar alguma coisa no modelo, na engenharia dessa calculadora, enfim. E aí, se precisar fazer alguma mudança, faz a mudança também se for necessário. E na escola, que também foi o exemplo que a gente trouxe. Como é que ocorreria esses elementos? O que vocês diriam aí que seriam os elementos de entrada de uma escola? O que será, hein? Então, tem vários elementos de entrada numa escola. Primeiro é começar pelo aluno. O aluno, ele é um elemento de entrada. O professor, que se não tiver o professor, a aula não acontece, né? Mas não somente os recursos humanos é necessário, é preciso a estrutura física, né? Ar-condicionado, a sala de aula, as carteiras, a lousa, né? Então, tudo isso é necessário para que aconteça. Esse momento que a gente está tendo aqui, de aula, a gente está aqui, ó, na parte de processamento. Para que essa aula esteja acontecendo aqui, né, eu estou utilizando uma lousa interativa, a gente está fazendo a gravação aqui utilizando diversos dispositivos, tem toda uma equipe envolvida aqui para fazer essa aula acontecer, né? Então, a gente está justamente nessa parte de processamento. As entradas foram a contratação de professor, da equipe, dos alunos, vocês que estão assistindo essa aula, e a gente está nessa etapa de processamento. Qual é a saída esperada, pessoal? É vocês formados. A saída de uma instituição de ensino, né, é o aluno concluir com êxito o seu curso. No final desse ciclo, quando acabar a turma de vocês, quando finalizar, a gente vai fazer o quê? Um controle e avaliação. O que a gente pode melhorar no curso? A coordenação de curso vai verificar o que pode ser aprimorado para o curso. O que a gente aqui do estúdio, a gente da gravação, o professor pode melhorar na aula dele também, em termos de metodologia, em termos de tecnologia, o que a gente pode fazer para melhorar nossas aulas? Então, a gente vai fazer um controle e avaliação e certamente a gente vai modificar ou o nosso processamento ou mudar a próxima entrada, fazer a contratação de novos professores ou fazer uma qualificação profissional ou o nosso processo seletivo também selecionar alunos mais voltados, né, específicos para o curso, enfim, são várias possibilidades. Mas aí vocês percebam que todos esses elementos se aplicam para esses 3 exemplos que a gente trouxe, tá bom? Tomem nota então disso, é bem importante, tá? Vamos seguindo aqui, sistemas de informação. Já falamos do aspecto geral sobre sistemas, né? Agora a gente vai trazer esse nomezinho aqui. Sistema de informação envolve uma infraestrutura de tecnologia. Então agora aqui a gente já mudou um pouquinho.
a gente falou só sobre sistema, que ele pode ser aplicado em diversos contextos, não só relacionado à tecnologia, como a gente trouxe o exemplo da escola, mas quando a gente fala de sistema de informação, quer dizer que é um sistema que vai dar suporte para gerar informações. Então, para ter essa geração da informação, a gente precisa dessa infraestrutura aqui de tecnologia, que vai fazer o quê? Vai viabilizar, e a gente entende que viabilizar é o quê? Automatizar os processos, né? O fluxo de trabalho das pessoas e suas organizações, as suas empresas. E aí, a gente coloca aqui como 3 pilares do sistema de informação. As pessoas, né, é uma delas, porque precisa das pessoas para poder tudo acontecer, né? Os processos e a tecnologia, né? Então é muito importante essa definição, digamos, os 3 pilares do sistema de informação são esses, tá? Pessoas, processos e tecnologia. Conceitos essenciais de sistema de informação. E aí a gente vai falar o seguinte, né? Que a gente tem aqui esse conceito essencial que começa pelas pessoas. A parte de tecnologia, a gente vai dividir ela em software, em hardware. A gente já falou sobre isso, né? Software são os sistemas, são os programas. Hardware é a parte física, a infraestrutura. A parte de dados, que hoje em dia está cada vez mais valorosa, né? A questão dos dados. E as redes, que permite a gente conectar os dispositivos. São os recursos básicos do sistema de informação. Então perceba que no slide anterior a gente falou dos 3 pilares, né? E agora a gente está falando dos recursos básicos, né? Então basicamente as pessoas continuam dentro dos conceitos essenciais, mas a parte de tecnologia a gente dividiu aqui em software, hardware, dados e rede, tá? É importante vocês irem anotando também isso. E aqui a gente tem uma pirâmide, né? Que o objetivo é coletar e transformar e disseminar as informações dentro da empresa. Percebo que as pessoas estão no topo da pirâmide. Tudo é em função das pessoas, pessoal. Nenhuma tecnologia é desenvolvida se não for para atender às demandas das pessoas. E para dar suporte às pessoas, a gente tem a parte de software, porque as pessoas elas interagem com essa aplicação. Tem uma interface gráfica amigável, as pessoas não precisam conhecer os detalhes de hardware. Então a parte de hardware vem depois do software. Então as pessoas só interagem com o software. Tá? O software ele esconde a complexidade do computador. Então ele esconde a parte de hardware. Depois do hardware tem a parte de dados, que é onde os dados são armazenados. Né? Praticamente uma ação conjunta aqui, né? Hardware e dados. Tá? O hardware tem os dados dentro dele. E aí as redes é o que permite a conexão, tá? Entre outros dispositivos, né? A conexão e transferência desses dados que a gente tem aqui para outro dispositivo acontece através da rede. Se a gente não tiver conectado, utilizando uma rede de computador, esses dados ficam ilhados, né? Eles não são compartilhados, tá bom? É por isso que é importante entender essa sequência da pirâmide. O que mais que a gente tem aqui? Recursos de sistema de informação. O sistema de informação possui 5 componentes, principais, né? Tá aqui, 5 componentes principais, e a gente já está trazendo eles aqui, ó. Né? De novo, a mesma definição, né? As pessoas são os usuários finais. Lembra do Peopleware, né? Teve uma aula que a gente falou de Peopleware, né? Então, são os usuários finais e profissionais de informação. É a mesma definição, tá, pessoal? Parte de software são os programas e o sistema lógico, né? Tá bem mastigadinho esse material aqui para vocês, né? Ó. Parte de hardware são as máquinas, dispositivos eletrônicos e mídias. Os dados faz uso de banco de dados e base de conhecimento, né? E redes de computadores, meios de comunicação e suporte de redes. Tá? Então, se vocês tomarem nota disso aqui, tiver bem claro essa definição, já dá para, né, compreender bem esses recursos do sistema de informação. E aí aqui os próximos slides é praticamente falando um pouquinho mais sobre cada um dessas áreas. Tá? Então, pessoas está relacionado à necessidade de pessoas para a operação dos sistemas, né? Também são chamados de recursos humanos, tá? Então essa parte de pessoas, alguns autores chamam como recursos humanos, né? E abarcam 2 tipos de profissionais, né? O usuário final, que é o cliente, chamado de cliente, e os profissionais da área de informática. A gente já mencionou isso, né? Então, o usuário final são as pessoas que utilizam o sistema de informação, né? Ou a informação produzida, né? Acesso às informações que são produzidas pelos sistemas, né? Então, essa aqui é uma definição
do primeiro tipo de usuário de acesso ao sistema. E aí os exemplos, né? Exemplos de usuário final, a gente tem os vendedores, né? Os contadores, engenheiros, balconistas e assim, qualquer pessoa que faz uso de sistema vai estar classificado nessa definição aqui. Tá? A segunda categoria de pessoas são os profissionais da área de informática, normalmente é quem trabalha na área de desenvolvimento, né? Ou então de manutenção e suporte de sistema de informação. Então, os exemplos são programadores, né? Operadores de computador, engenharia de sistema, analista de sistema e assim por diante. Qualquer profissional da área de TI também está envolvido nesse processo de sistema de informação. Vamos falar do software, né? Conjunto de instruções, né? Processamento da informação, realiza o processamento da informação e compreende os programas e os procedimentos que são adotados. Tá? A gente vai ver que dentro da área de sistema de informação, a gente vai ter as categorias, tá? Que a gente vai estar classificando os tipos de sistema de informação. Basicamente, um software ele tem as instruções pré-programadas, então o ser humano teve que pensar, né, fazer com que o software executasse aquelas operações, né, e essas instruções elas coordenam o trabalho dos componentes de hardware. Então o software ele atua em cima de um hardware. Tá? É por isso que eu digo que naquela pirâmide ela deixa bem claro essa sequência. Tá? Então o hardware que executa, né, os processos que são exigidos e o software ele funciona em cima do hardware. Aí os programas, né? Conjunto de instruções, como a gente já falou, procedimentos, as instruções operacionais para acesso das pessoas e tudo mais. Isso aqui eu acho que já está bem claro. Parte de hardware também já está bem claro também, né, que a gente já falou em outras aulas. Todos os dispositivos físicos, equipamentos que realizam o processamento das informações. Equipamento físico usado para as tarefas de entrada. Aí aqui, né, ele resgata, né, aquilo que nós vimos. Ó. O equipamento físico ele é usado para as tarefas de entrada, que é aquela primeira etapa do sistema, né? Processamento e saída de um sistema de informação. Dentro do sistema de informação, a gente pode dizer que acontece também essas mesmas etapas que nós falamos do sistema, tá? Entrada, processamento e saída. Ok? E aí, aqui alguns exemplos, né? As máquinas, computadores, monitores, a parte do disco rígido e as mídias, né? Os formulários, os pendrives, disco magnético e tudo mais também são considerados os aspectos físicos envolvidos no sistema de informação. Parte de dados, né, recursos de dados dos sistemas de informação são organizados em banco. Então, isso aqui é a parte de data center, né, base de dados, são chamados de base de conhecimento também, né, onde tem as informações da empresa. E a gente tem essa classificação. O que é um banco de dados? Ele guarda os dados que são processados. Guarda os dados processados e organizados de uma maneira lógica, né? Para que seja possível a sua recuperação quando for necessário. Já a base de conhecimento, olha só, ela guarda informações. Aqui cabe um detalhe, né? O banco de dados, ele guarda o dado de forma, digamos assim, distribuída. Os dados ficam guardados no banco, eles sozinhos não têm tanto valor, né? Como a gente já falou dessa definição de dados e informação. A base de conhecimento, ele guarda, olha só, as informações, já meio que compilada. Né? Então, digamos que ele é mais evoluído, a base de conhecimento ela é mais evoluída do que o banco de dados. Tá? Ou então ele guarda também a parte de conhecimentos, algumas tomadas de decisões que foram feitas na forma de fatos, regras, né? Ou exemplos ilustrativos da prática de negócio. Então, é importante a gente entender que banco de dados guarda os dados, né? De forma simples, e a base de conhecimentos já guarda uma estrutura de informação, tá? Já é mais representativa a questão da base de conhecimento. Redes, a nossa última etapa aqui, né, da pirâmide, tem como objetivo interligar vários dispositivos, isso aqui também bem tranquilo, né, fazendo compartilhamento de dados e permitindo o acesso remoto, né, nos ambientes. Recursos de rede, então, compreende a mídia de comunicação, né? São os fios, o cabo par trançado, que é aquele cabo que a gente utiliza para conectar o nosso computador, o cabo coaxial, né? O cabo de fibra ótica, agora bastante utilizado, né, nos sistemas, nas conexões atuais, sistema de comunicação via satélite, né? A gente até utilizava essa antena via satélite também no estúdio um tempo atrás. Suporte de rede, né? Recurso de dados, né? Pessoas, hardware,
né, software que apoiam diretamente a operação e o uso de uma rede de computadores. Tá? Então, essa aqui é a parte de suporte de rede, que é toda a equipe envolvida, né, não só a parte de dados, mas as pessoas também que operam e que fazem com que a comunicação dentro da empresa aconteça. Ok? Finalizamos então a gente percorreu a pirâmide, né? Falando das pessoas, software, hardware, né? Dados e redes, a gente foi trazendo esse panorama geral aqui para vocês. Certo? Vamos chegar agora nessa reta final. Para que um sistema de informação seja considerado satisfatório, né? É necessário que as informações geradas por ele apresentem algum valor para a empresa. Então, digamos que para saber se o sistema está atendendo à expectativa da empresa, né, é necessário que ele esteja gerando os relatórios, gerando alguns gráficos, indicadores, para que o gestor tome as decisões. Né? A quantidade e a qualidade das informações são fatores relevantes para o sistema de informação. Né? Então, eu acho que até mais importante que a quantidade, eu acho que seria mesmo a qualidade da informação. Né? Que tipo de informação é gerada no sistema de informação? Então, sabemos que a informação é derivada de um conjunto organizado de dados que, quando devidamente processados, oferece conhecimento para os gestores. Né? E aqui embaixo nós temos, né, esse exemplozinho dos dados, entrando ali no computador, realizando o processamento e gerando as informações. Né, pessoal? Então, assim, é importante a gente compreender que aqueles elementos que tem no sistema entrada, processamento e saída, ele acontece também no sistema de informação. Quando a gente fala de sistema de informação, a gente está se referindo a um conjunto de tecnologias e também de pessoas. Então, por isso que nós vimos aquela estrutura começando pelas pessoas, que são quem vai utilizar, né, toda essa infraestrutura, mas também ela interage com o software, interage com a parte de hardware, né, indiretamente, a parte de dados e de redes. Tudo isso está interligado para que isso aconteça. Então, quando uma empresa faz um investimento em tecnologia, ela não vai gastar somente com software, ela vai ter que investir também em hardware, em equipamentos, vai investir também em dados, em base de dados. Onde é que vai ficar armazenado os dados da empresa? A empresa vai ter que investir também em redes de computadores, a infraestrutura que a gente viu lá que são os cabos, qual é o tipo de conexão, né? Quais são os equipamentos que permitem a velocidade que eu desejo implantar de internet na minha empresa. Então, o sistema de informação, ele é o sistema de entrada, processamento e saída, só que envolvendo diversas pessoas, diversas tecnologias para que tudo corra bem. E aí a gente entende aqui que esse conhecimento dentro da empresa, ele só é gerado se tudo isso estiver funcionando perfeitamente. Não depende só das pessoas, não depende somente da parte de software, mas também depende de hardware, redes, né, banco de dados, tudo tem que estar funcionando perfeitamente para que esses indicadores aqui no final, ó, dos dados chegando até o relatório, onde tem gráficos, estatísticas, onde permite o gestor tomar as decisões, ele seja assertivo. Tá? Então, o sistema de informação exige esse conjunto de pessoas, e é por isso que eu quero que vocês tomem nota de todos esses componentes, porque são necessários para um sistema de informação. Tá bom? Chegando aqui na consideração final, mais uma, né, para a gente fechar a nossa aula. Essa imagem aqui é até do livro, né, de sistema de informação, onde nós temos aqui os dados, né, que muitas vezes estão aqui nesses arquivos, né, ele coloca aqui como fatos, né, observações que estão sem contexto, né, ou estão sem a devida classificação. Aqui embaixo, ó, os números, né, que a gente já até mencionou também nas aulas passadas, né, e aí eles entram na parte de transformação. Os dados são processados e os dados foram organizados e interpretados. E aí gera-se a informação nessa segunda etapa. Olha só, relatório de estoque, com o número do item, com a quantidade disponível. Então aqui o sistema, ele realizou a organização daqueles dados em informação. Tá? Então o sistema de informação, por isso que o nome chama sistema de informação, né? Justamente por pegar os dados, gerar informação. E aí na etapa final, olha só, com o conhecimento aqui, né, tendo o entendimento, né, sobre as pessoas, sobre a empresa, sobre os eventos, tudo que acontece dentro da instituição, né, ele consegue tomar algumas decisões. Ó, as vendas aumentaram 10% sobre o mesmo período do ano anterior. Né? Então, ele consegue assim fazer alguns comparativos para tomar as decisões, né, na sua empresa. Ok?
vamos então aqui para a nossa questãozinha de concurso, para a gente não perder o costume, né? Para a gente fechar a nossa aula. Essa questão diz o seguinte: um sistema é um grupo de componentes interrelacionados que trabalham rumo a uma meta comum, recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação. Um sistema dessa natureza, às vezes chamado de sistema dinâmico, possui 3 componentes ou funções básicas em interação, né? Quais sejam? Aí ele coloca aqui, alternativa A, entrada, processamento e desenvolvimento. Alternativa B, tecnologia, administração e saída. Alternativa C, aplicações empresariais, administração e tecnologia. Alternativa D, entrada, processamento e saída. E alternativa E, entrada, desenvolvimento e feedback. Então tá aí a questão, o que vocês marcariam? Né? Eu acredito que todos vão acertar, porque a gente acabou de mencionar, né? Vamos trazer aqui a resposta. Ó. Então, alternativa D, entrada, processamento e saída, né? São os componentes, né? Olha só, e aqui é bom de fazer questão que a gente vê que ele chama de uma outra maneira, né? Funções básicas, né? As funções básicas que estão em interação, elas interagem entre si, né? São o que? A entrada, processamento e saída. E ele faz toda uma contextualização aqui em cima, né? Que tem um grupo de componentes. Aqui também eu acho interessante esse termo, ó. Componentes que estão interrelacionados, né? Trabalho rumo a uma meta comum. Olha só, ele meio que traz aí a ideia, né? De uma outra maneira, recebendo insumos. Esses insumos aqui são as entradas, né? Produzindo resultados, que é a parte da saída, né? Em um processo organizado de transformação. Aqui ele deu a resposta também, né? Se vocês pararem para ver, né? Insumos são as entradas, só que ele só trocou um pouco a ordem. Os resultados ele colocou aqui no meio, que são as saídas, em um processo organizado de transformação, que é o que acontece no meio, né? Que é a transformação dos insumos em saída. Beleza? E aí aqui no final, né? Mais uma vez o avatarzinho aqui desejando para vocês acessarem o material da disciplina, né? Lembrando que a aula ela traz aqui os principais pontos, mais o material completo, e está disponível no ambiente virtual. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar recorrendo ao nosso ambiente. Tá? E também os mediadores estão acompanhando, né? E sempre tirando as dúvidas de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.